recado para você. Por mais difícil que seja o fardo, por mais estreito seja o caminho, tenha fé, pois Deus está contigo nessa caminhada. Deus sabe quais são tuas lutas, vê as tuas lágrimas e sabe interpretar até o seu silêncio. Deus viu quando você chorou, quando em seu quarto escondido desabafou com Ele dizendo que não aguenta mais. Deus não te abandonou, não te esqueceu e nunca te deixará sozinho. Tenha fé, mesmo que tudo parecer confuso, pois ainda há esperança, pois existe um Deus poderoso que cuida e controla a sua vida. Aguenta mais um pouquinho, Deus vai cumprir todas as promessas, pois a sua misericórdia é infinita, sua orientação é constante e sua fidelidade é inabalável. É Ele, o nosso Senhor e Salvador, que ilumina nossos caminhos com sua graça, nos inspira com sua compaixão e nos sustenta com seu amor incondicional.